Começando mais um Tech 23, eu sou Samuel Victor e hoje a gente vai fazer aqui a análise do terceiro episódio de WandaVision. Então se você não viu ainda, eu recomendo que primeiro assista o episódio pra continuar vendo esse vídeo aqui. Mas se não tiver problema com spoilers e tal, pode continuar assistindo então, porque esse episódio vai ter spoilers, a gente não vai esticar tanto, mas vai comentar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu nesse novo episódio, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo, cheguei! Bem, nesse novo episódio a gente não tem mais respostas em relação ao que tá acontecendo com a Wanda e com o Visão. O que a gente tem ali é começar a destrinchar um pouquinho mais da história, mas sem dar tantos detalhes ou respostas ainda. Se você tá achando que esse episódio vai ser muito diferente ou mais conclusivo do que os dois anteriores, tá um pouquinho errado, beleza? Eu achei que ele fosse dar um pouco mais de explicação, mas ainda não. A forma com que ele termina me deixa ainda mais animado porque está por vir. Continua naquele tom meio caricato, bem humorado, levando mesmo aquele tom das sitcoms, tipo o Jim é um gênio, e principalmente que eu acho que tem mais referências aqui são em relação ao filme lá do Show de Truman, do Jim Carrey. Esse filme tem muito mais a ver com essa série do que qualquer outra coisa, e eu tô cada vez mais certo disso, pelo menos na minha opinião. E nesse episódio não é diferente, me dá mais forças ainda a fazer essa comparação. Só a título de comparação, no Show de Truman a gente tem um cara que tem a vida dele vigiada como num reality show, só que ele não sabe que isso é um reality show. Aqui a gente tem muito disso, mas parece um pouco invertido, em que a Wanda, que é o foco principal da história, ela sabe do que tá acontecendo, então é como se ela criasse aquela realidade em que ela vive, ela pudesse manipular, mas em certo ponto da história, em certo ponto do episódio a gente vê que parece ter alguma coisa manipulando ela também. Tem controle sobre as coisas que acontecem ali até certo ponto, e a partir desse ponto alguma coisa manipula ela, e a gente pode ver isso no episódio em determinados momentos. No segundo episódio a gente viu que ela acabou ficando grávida mesmo que repentinamente, do nada, e essa gravidez se desenvolve muito rápido nesse episódio, tanto que no meio do episódio ela já tem os dois filhos, assim como nos quadrinhos os dois filhos dela, mas que não são filhos do Visão, são filhos do Mephisto, então leva a crer que nessa série o Mephisto ainda vai dar as caras, então é legal prestar atenção nesse detalhe, que lá na frente, nos quadrinhos, se tornaram Celery e o Wicano que tem os poderes da Wanda, e o Celery que tem os poderes do Pietro. Pietro que nesse episódio aqui aparece novamente como citação, e possa ter uma volta do Mercúrio aí, dependendo de como vai mexer nessa questão de realidades diferentes, então pode ser que a gente possa ver no futuro aí o Mercúrio retornar. Eu não sei se no mundo real, né, porque esse aqui é uma realidade dentro da realidade, não me parece serem universos diferentes. É como se tivesse um mundo real, que é o MCU que a gente conhece, e dentro disso a Wanda estivesse vivendo numa cúpula em que ali a realidade é moldada de acordo com o que ela quer e com o que esse outro fator tá manipulando ela. Dentro dessa realidade menor, esses filhos são reais. Pelo menos é assim que eu tô entendendo até o momento. E aí a gente começa a ver a quebra dessa realidade ali por alguns personagens, assim como no Show de Truman. Primeiro a Geraldine, ela acaba tocando no assunto do Pietro, que é um assunto externo e que vem pra essa realidade. Isso acaba mexendo com a Wanda, muda até as feições dela e ela acaba sendo expulsa daquela realidade. Isso acontece no final do episódio, então a gente vê que tem alguma coisa monitorando ali fora essa realidade, como tem uma cúpula onde acontece esse universo da Wanda, e nessa cúpula tem tipo uma campana, uma galera lá, uns trailers, uns carros acompanhando, tipo como foi quando caiu o martelo do Thor na Terra no primeiro Thor, e aí a SHIELD fica acompanhando lá, tudo mais, meio que isola aquela área. É mais ou menos o que tá acontecendo aqui também, ou pelo menos a impressão que dá é essa, e a gente começa a ter um pouquinho da desenrolar do que é esse universo, do que é essa realidade, mas também do que é aquela organização, a SWORD, quando até questiona isso pra Geraldine e ela não responde. E aí, como eu disse, os personagens estão começando a quebrar um pouquinho dessa realidade. A gente vê o Herb e também a Agnes meio que saindo do personagem deles. É como se nem tudo fosse criado pela Wanda e pessoas que estão ali dentro daquele cenário tivessem que encenar, fazer um personagem. E no momento que eles vão quebrando isso, ou são expulsos, ou eles têm que se manter no papel para não quebrar aquela realidade. E o Visão saindo um pouquinho dessa realidade e meio que quase entendendo o que está acontecendo, ou pelo menos criando dúvidas se aquilo ali é real e o que está acontecendo de verdade. Mas ó, se você chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque é muito importante para continuar impulsionando nossos vídeos, e também já aproveita, se não for inscrito, se inscreve no canal, porque são vídeos novos toda semana, beleza? Eu acredito que esses são os pontos principais que a gente tem para falar desse terceiro episódio. Tô muito animado para ver os próximos e principalmente o desenrolar dessa história, o que está acontecendo de verdade. É uma série
série que foge totalmente daquilo que a gente já viu no MCU e eu acho que isso tá sendo sensacional. Esse episódio ele não entrega mais do que os outros, pra mim fica na mesma medida, mas já começa a destrinchar um pouquinho melhor e temos essas quebras de realidade aí pra poder criar as nossas teorias, beleza? Diz aqui nos comentários o que você achou desse episódio, se já assistiu, mas também o que é que você tá achando da série como um todo, beleza? Te vejo na próxima, espero que você tenha gostado, valeu, falou!